Seja bem-vindo a mais um podcast do canal Centrado em Cristo. E hoje nós vamos ter uma conversa aqui, um bate-papo muito interessante com um irmão, um amigo muito querido, que é ex-servidor do antigo Cefet Bahia, hoje mais conhecido como IFBA, ex-servidor do TJ Bahia, ex-servidor efetivo do IBGE, ex-advogado do Desembahia, ex-advogado da Petrobras, ex-membro da diretoria da Associação dos Procuradores do Estado da Bahia, no cargo de secretário-geral. Ele é, obviamente, bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em advocacia pública pelo IDDE, em parceria com a Universidade de Coimbra, também especialista em Direito do Estado pelo Juspodium e é principalmente filho de Deus, procurador do Estado da Bahia, Ubenilson Colombiano. Seja bem-vindo ao podcast Centrado em Cristo, meu amigo. Muito obrigado, Leandro. Tudo bom? Prazer aqui estar com vocês. Amém. Estar aqui no canal e que seja um bom papo aí para a gente poder falar um pouco da nossa trajetória. Amém. É o seguinte, de antemão, eu vou avisar até aqui ao pessoal que vai estar assistindo o podcast que eu vou ter uma enorme dificuldade de te chamar pelo nome. Porque a gente já tem amizade de longa data e eu nunca te chamo pelo nome, quase nunca, só te chamo pelo apelido. Então pode ser que provavelmente eu te chame pelo apelido aqui. Então se sair... Sem problema. Me perdoe. Mas enfim, vou me esforçar para te chamar pelo nome aqui, para a gente tentar ser um pouquinho mais formal, pelo menos na chamada do seu nome aqui, porque a gente está falando com um procurador do Estado da Bahia. Fique à vontade. Ubenilson, é o seguinte, você é um filho de Deus e a gente vai tratar aqui de um podcast cristão, obviamente, mas a gente vai tratar também de uma questão assim, de uma trajetória que tem a ver com as suas questões profissionais, mas eu queria falar também de como isso surgiu, a sua vida, como é que veio essa questão toda, porque assim, você não é procurador do nada, né? Sim. Você já não veio a essa terra como um procurador. Você nasceu, teve um contexto social, enfim, sua família, de onde era, e a escola, onde era, enfim. Me conte um pouco da sua trajetória de vida aí. Pronto. Assim, o bairro em que eu nasci, né, que meus pais, a maior parte da vida moraram, ele é um bairro de Salvador, um bairro popular. E assim, nós somos uma família que sempre não teve nenhum tipo de luxo, morávamos nesse bairro popular, mas dentre as pessoas do bairro, acabava que nós tínhamos uma condição um pouco melhor do que as pessoas do bairro, por conta de meu pai ser um empregado de uma empresa estatal. Mas não era nada nenhum luxo, era só um pouco melhor. E esse contexto de ter essa condição de vida um pouco melhor, mas que era com muito esforço, porque nós lá somos 5 irmãos, eu e mais 4 irmãos. Então, por conta disso, as coisas sempre apertadas, um negócio sempre difícil, né? Era incrível, assim, na minha infância e adolescência, que meu pai, ele sempre foi muito trabalhador, né? Mas ele, por conta imagine assim, ele sempre providenciou praticamente para todos, escolas particulares, mesmo muitas vezes sendo com a maior dificuldade assim para manter aquele orçamento bem equilibrado, né? E muitas vezes ele acabava, início do ano era sempre a mesma história. Chegava lá, aí ia renegociar os débitos do ano passado, ia jogar para frente os do ano presente, então era sempre aquele cuidado na intenção de pelo menos proporcionar uma educação de qualidade. E tem até uma história curiosa nesse negócio desse esforço deles, né, tanto dele como de minha mãe, de proporcionar essa educação, que uma vez, sempre nessas coisas, antigamente não existia cartão de crédito, né, não existia Pix, não existia nada disso. O que existia, que todo mundo, assim, uma boa parte usava, era cheque pré-datado. E aí ele chegava na escola minha, ou de minhas irmãs, e meus irmãos também, chegava e sempre negociava aquele débito ali e botava em cheques, né? E aqueles cheques ali tinham datas certas, e se você errasse a data ou a escola apresentasse antes, era um problema, né, antigamente. Podia ser sem fundo, né? Sem fundo, fechava a conta, Sim. Então era uma labuta aquilo ali.
Eu sei que uma vez, só para exemplificar como eles se esforçavam e como levava a sério essas coisas, né? Uma vez ele passou um cheque desse e a escola apresentou antes. E ele era tão assim, que vivia assim no equilíbrio daquelas coisas ali, que ele ficou nervoso com aquilo ali, acabou passando mal, foi para o hospital. Aí chegou no hospital, teve um problema lá de uma alergia a um medicamento. Eu sei que eu digo que os meus estudos causaram uma diabetes no meu pai, porque desse problema de um remédio que deu uma alergia, ele hoje é diabético, assim. Então, eles sempre levavam a sério e eu sempre vi esse esforço neles, né, de dar educação. E assim, na infância, eu tenho uma memória assim bem clara de esse início do contato com o estudo, né, de como eu já percebi assim que eu tinha uma certa tendência para levar para esse lado do estudo. E eu me lembro de na infância, antigamente, o pessoal agora não vai saber, né, como eram as séries que antigamente tinha, mas tinha um Jardim 2, Jardim 1, Jardim 2, tinha a alfabetização, que a gente chamava de alfa, né? Sim. E depois a primeira série. E aí, no Jardim 2, que depois era a alfabetização, eu comecei a perceber na escola que eu já estava lendo. Só que eu ficava assim... Era engraçado porque eu lembro disso claramente. Eu ficava assim, me questionando, falando, eu não sei ler não. É porque essas coisas da escola são tão fáceis, assim, os professores fazem coisas tão assim, para o aluno achar que lê, que já sabe ler, que é por isso que eu tô achando que eu sei ler. Então eu não sei ler de verdade. Só que meu pai, na época, ele tinha uma assinatura de um jornal impresso, e aí o jornal chegava lá em casa, né? Quando o jornal chegava lá em casa... Aí eu falei, eu vou tirar a prova se eu sei ler realmente ou não. Aí peguei o jornal impresso, não falei com ninguém, né? Peguei o jornal impresso e aí comecei a ler. Aí eu falei, rapaz, então eu sei ler de verdade mesmo. Porque se não tava no combinado da escola, todas essas coisas escritas aqui, sim. Aí com base nisso eu pulei, né, do Jardim 2 para a primeira série. Então ali já foi o início de pensar, né, de que eu tinha uma certa tendência a estudar, um gosto por estudar, né? Sim. Que legal. E aí depois, então esse é o contexto, né? Um grande esforço de meus pais, um orçamento sempre apertado, e mais pra frente, caminhando um pouco mais, aconteceu que na família, por questões diversas, alguns dos meus irmãos foram passando em faculdade particular e começando a cursar. Então, o que já era apertado ficou ainda mais. Sim. Então, na minha mente, assim, não é que eles criaram essa obrigação pra mim. Às vezes falava também pra... Então você não era o mais velho, né? Não. Eu era de 5, eu era o quarto, né? Tem um caçula depois de mim. Mas não tinha essa... Às vezes falavam, né? Tem que passar na pública, na universidade pública. Mas eu mesmo internalizei isso dentro de mim, olhava assim a situação, olhava esse contexto e falava, não, eu tenho que passar na universidade pública pela condição da minha família. E assim, também ao longo da adolescência eu comecei a enxergar que o nosso bairro é um bairro que eu gosto muito, que eu sempre vivi e conheço, continuo indo para lá. Mas assim, você via a realidade do bairro que antigamente não se via as pessoas muito crescerem assim, terem histórias de sucesso. Vivia a mesma vida ali, praticamente a vida toda, e tinham poucos exemplos assim de pessoas que foram além, que mudaram de realidade. E aí eu comecei a perceber isso e ultimamente já tem tido exemplos. Conheço procurador da República, que também é de lá, gestor da Saeb e outros, né? E outros cargos que já se mostra que houve uma certa evolução pelo estudo, né? Então, esse pensamento de olhar ao redor e pensar, não, eu quero ir além do que normalmente as pessoas vivem, né? E esse pensamento me fez me concentrar para seguir uma vida assim de estudo, né? Falando, não, a chave para poder, pelo menos o meu pensamento na época era esse, né? A chave para eu poder transformar a minha realidade é me destacando no estudo, na questão do crescimento profissional, concurso, e aí foi. Sim. Mas pelo que eu ouvi dizer, sim, um passarinho me contou que seus pais, quando você ficava de férias, não deixava sua vida fácil, né? Porque assim, você gostava de estudar, se dedicava e tudo, mas no momento de férias, não era um momento que você ficava
à toa, jogando videogame. Como era essa história aí? É bem isso mesmo, né? Quando você pensava que eu ficaria tranquilo, era assim, meu pai aposentou cedo, então ele sempre trabalhou, mas por conta de questões de trabalhar em condições especiais, ele acabou, era a regra da época, né? Ele acabou aposentando cedo. Não sei se era, acho que era periculosidade na época, que ele trabalhava em condições perigosas. E o que acontece? Ele, como aposentou cedo, mas ele nunca deixou de trabalhar. E nessa de nunca deixar de trabalhar, aí teve épocas que ele trabalhou até em órgãos públicos depois de aposentado, trabalhou em empresas privadas, aí só que depois ele começou a trabalhar para si mesmo, né? E nessa de trabalhar para si mesmo, ele fazia alguns empreendimentos e levava a gente junto. E eu até também gostava da coisa, né? Só antes de contar essa história das férias, e eu motivei também uma vez, ele abriu uma granja, imagine a situação, e eu pesquisando lá, ciclo disso, ciclo do outro, onde compra os pintinhos, né, onde compra as coisas, e aí colado ali no trabalho, então percebendo um pouco essa coisa do trabalho, da necessidade de trabalhar para ir além, né, e ele mesmo aposentado nunca deixava de passar isso, né, de que precisava continuar trabalhando, precisava continuar em atividade. E mais pra frente, que foi essa história que você relembrou aqui, eles apareceram com a ideia e aparece com a ideia e já joga, né? E na verdade a gente tem que ir junto, né? Porque adolescente não tem muito que, pelo menos na nossa época, não tinha muito o que opinar, o que decidir, não. A gente ia junto. E eles compraram uma barraca de praia na ilha de Taparica aqui, né? De Veracruz. E eles compraram essa barraca e era assim, a gente trabalhava ou estudava, né? Estudava o ano inteiro, eles trabalhavam, minhas irmãs trabalhavam o ano inteiro, e eu estudando. Quando chegavam as férias, que eu achava, vou aproveitar um pouquinho, porque a minha rotina era durante o ano, que eu tinha escola ainda naquela época, a minha rotina era de muito estudo. Então eu estudava muito, o pessoal achava que eu era recluso, o pessoal do bairro, né? Não aproveita a vida, não sei o quê, enquanto eu estava em festas, aproveitando o presente, né? Eu já pensava muito lá na frente, falando, não, eu vou renunciar muitas coisas aqui, vou abdicar de muitas coisas para lá na frente ter um retorno. Mas eu já tinha essa rotina durante o ano e ficava esperando as férias chegarem para aproveitar, na minha cabeça lá de adolescente, aproveitar um pouco. E nessa eles compraram uma barraca de praia. E aí na barraca de praia era assim, começou a funcionar, né, comprou mesa, cadeira, aquelas coisas. E filho não tinha jeito. Filho fazia de tudo. Eu era garçom, eu era caixa da barraca de praia, eu era coqueteleiro, inclusive. Não sei se ficava muito bom, mas o pessoal não reclamava muito, não. E era uma coisa assim, que como era filho praticamente não ganha. Você tá ali ajudando seu pai. Então, uma vez eu consegui uma folga para vir para Salvador passar uns 2 dias para estar com os irmãos da igreja e voltar, mas foi assim, vai, volte logo, e me deu tipo assim, R$20, vai lá, que era um dinheiro na época, né? Mas aí passava o verão inteiro trabalhando, e era um negócio assim, às vezes era muito cansativo mesmo, que correr no areia quente, subindo e descendo, aí distribui cadeira de manhã, aí corre o dia inteiro, serve, pega a bebida, serve a comida, ajuda no caixa, e aí depois no final do dia recolhe todas as cadeiras, e aí no outro dia toda a mesma rotina. E o pior, às vezes eles decidiram abrir no Réveillon. Então no Réveillon foi uma loucura assim de trabalho, porque você passou quase a madrugada inteira acordado, com muita gente na praia, né? Entregando ficha, e aí aquela tensão para não roubarem, aquela coisa toda. Porque muitas vezes as pessoas, né, ali naquela confusão de muita gente, né, até a falta de experiência também, né? Também, exatamente, porque a gente nunca teve experiência com barraca de praia. Então eles compraram, se lançaram naquilo e a gente foi aprendendo com as coisas. Então passou a madrugada inteira trabalhando, no outro dia umas 7h30 da manhã, já tava de pé para trabalhar no outro dia. Para ir começar, e aquele dia cheio, né? Que imagine, 1º de janeiro na praia, aquele movimento enorme na praia. Então sempre teve esse lance de ele me levar para as coisas que ele estava trabalhando também, né?
Não era um trabalho escravo, não. A pessoa não procura ele para processar. Mas é de ensinar o trabalho e a lição da questão da responsabilidade de se trabalhar, né? Mas isso é uma coisa, Benício, que eu acho bem interessante, porque cada vez mais isso está escasso na sociedade atual. Era muito comum, e claro que a gente vai colocar aqui os exageros também que haviam, mas era muito comum que as famílias formassem seus filhos, suas crianças, num contexto de responsabilidade, de trabalho, de estudo, às vezes não no nível de escola particular, cada um na sua realidade. Sim. Quem podia pagar a escola particular, pagava. Quem tinha a escola pública, tinha. Mas assim, os filhos trabalhavam dentro daquilo que era a realidade de cada família, mas todo mundo ali envolvido com alguma coisa para ajudar na casa. Sim. E hoje é diferente. Hoje, normalmente, a gente vê os filhos, até que passaram por dificuldades e cresceram, que se tornaram pais, dizendo que não querem que os seus filhos passem por aquilo que eles passaram. Sim, é verdade. Só que o que tem acontecido é que esses filhos que estão sendo poupados têm crescido sem essa formação. E têm crescido justamente com dificuldade de lidar com o trabalho, que é uma realidade que todo mundo vai ter que viver um dia. Então olha como essa realidade que você viveu te ajudou tanto. Sim. E como essa realidade que não tem acontecido nos dias atuais tem prejudicado tanto, né? É verdade. E é incrível, realmente, era no trabalho que aparecia ali, não era necessariamente um trabalho formal, às vezes, algo, né, aquela rotina assim. Mas, por exemplo, a gente sempre morou lá e a gente tinha, meu pai era da área de construção civil, e ele vinha sempre assim, ele tinha um terreno e ele veio começando a construir da casa, tipo, na parte do fundo do terreno, né? E a gente sempre vinha, digamos assim, mudando de casa ali mesmo, porque ele vinha e construía uma nova, sempre pensando ali em gerar mais ou uma possibilidade de alugar para outros e aumentar o tamanho da casa que a gente vivia, né? Então, e nisso a gente ajudava. Às vezes ali, a famosa laje, né? Em Salvador a gente chama de bater laje. Então, quando ia fazer a laje ali, construir, botar o concreto em cima ali, todo mundo tinha que se envolver, a família toda. Seja ajudando a cozinhar as coisas, né? Porque depois Sim, tem aquela velha feijoada. Velha feijoada, Ou seja, ajudando mesmo com os baldes, carregar, ou o que fosse. Sim. Então era sempre envolvido nesse trabalho. Então acho isso realmente muito importante. É verdade. Hoje em dia, com esse discurso de trabalho infantil não pode, né? É claro que a gente não é a favor aqui do trabalho infantil do jeito que o trabalho infantil é colocado como realmente o tirar a criança do contexto de escola, enfim, não é isso que a gente está falando. Mas assim, do envolvimento da lição da criança crescer num ambiente onde ela aprende um ofício, e ela aprende o valor do trabalho, isso é milenar, se é que a gente pode dizer assim. Sim. Inclusive, se a gente for olhar na história, a gente vê que os ofícios eram aprendidos de pai para filho. Exato. Aliás, de filho para pai, né? Ou de pai para filho, enfim. Era aprendido assim, de geração para geração, né? Porque as pessoas estavam ali e no contato diário, mãe com as suas filhas, se aprendiam. Claro que a gente não quer dizer também que todo filho hoje tem que aprender a mesma profissão do pai, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que existia esse laço de união e de aprender o valor do trabalho que hoje tem se perdido tanto, né? Sim. Mas enfim, você falou uma coisa aí que eu vou voltar um pouquinho, porque você disse assim, que você foi para a ilha e que trabalhava lá e tal, e que você voltou em determinado momento, que foi uma única oportunidade que seu pai te deu de voltar porque você voltou para um evento da igreja. Sim. Para estar com os irmãos. Isso quer dizer que nesse período de adolescência foi o período que você se converteu? Ou você já veio de criança convertido? Como é? Explica isso aí. Não, veja bem, foi assim. A minha vida na adolescência, vou dizer na adolescência, a partir além dos 12, 13 anos. A minha mente era assim, eu funcionava da seguinte forma.
durante o ano, parecia que que eram duas pessoas diferentes. Durante o ano normal, o ano letivo, que a gente chama, o período que tem aula na escola, eu era aquela pessoa comportada, aquela pessoa que frequentava, que estudava muito, concentrada, né? Quando chegavam as férias escolares, eu virava um adolescente normal, né? Normal assim, porque a gente considera no mundo uma pessoa normal, né? Que ia pra festa, ia pras coisas. Mas eu vivia aquilo ali até meus 16 anos, mais ou menos. E então era uma vida assim. Durante o ano, quando estava na escola, era focado e tudo mais. E quando era na parte de férias, eu me liberava mais, ia pra festa, ia pras coisas. Mas muitas vezes nessas festas eu percebia que tava ali no meio de muita gente, aquela agonia, né? Bebida e outras coisas. Mas às vezes eu me sentia deslocado. Sentia, rapaz, isso aqui, não sei, tá parecendo que tá faltando alguma coisa. Ou aquelas amizades não são amizades realmente verdadeiras, é algo ali por aquele negócio momentâneo. E dava aquele vazio interior, né? Dava aquele vazio de saber, poxa, eu tô aqui, e aqui vai ter esse prazer, vai ter aquela coisa momentânea ali, né, daquela alegria, mas no outro dia eu vou estar mal, eu vou estar sentindo um vazio, e aquilo ali não... Às vezes vinha esses pensamentos, né, me sentia deslocado, olhava ao redor assim, e me sentia deslocado. Minha família não eram de pessoas convertidas, né, não eram cristãs, assim, eram católicos, pelaquela tradição, de ser católico, de se dizer católico, mas não eram praticantes, como uma boa parte do Brasil é assim, né? As pessoas se dizem católicos, mas não frequentam missa, não frequentam nada. Mas assim, não deixava de ter Bíblia em casa, por aquela tradição, né? Então, o contexto da minha família era esse. E nesse período, que já foi quando eu já tinha 16 anos, eu estava justamente naquela fase de fora da escola. Por quê? Porque eu tinha passado já no vestibular da UFBA, em Direito. Então, por conta acho que de greves na época que tinha uma espera longa até chegar no período das aulas. Então, nesse intervalo entre passar no vestibular e começar as aulas, eu estava naquela fase de festa. Porque imagine, passou no vestibular, já não tinha mais aula, era só esperar, então estava naquilo, de sair com meus amigos, né? Que eu tinha lá no bairro de infância, ainda tenho amizade com eles. E eu tava esperando essa aula. E naquele contexto de festa, de coisa, de aproveitar, na minha mente, aproveitar ali na época, né? E um dia desses, eu tava numa esquina no bairro, tava numa esquina assim, bebendo com outros amigos. E aí vieram duas pessoas, dois discípulos, duas pessoas cristãs, e começaram a falar de Jesus pra mim. E começaram a falar, né? E eu me lembro assim que eu tava bebendo e eles começaram a falar de Jesus e me veio um encantamento muito grande na mesma hora. Porque assim, quando a gente tá no mundo, muitas pessoas não têm um conhecimento profundo de Jesus, da pessoa de Jesus. Ouve falar Deus, Jesus, aquela coisa, morreu, mas nunca para pra pensar exatamente, com profundidade, quem é Jesus realmente, o porquê daquilo tudo, né? Nunca me foi passado assim, nunca tinha sido me passado com detalhes quem era esse Jesus, o que é que ele fez realmente, por que aquilo, qual a minha relação com isso. E como aquilo ali veio naquela esquina ali que foi me apresentado, de uma forma assim que eu fiquei encantado. Realmente pregaram o evangelho pra você, né? Exato. Com, assim, pelo menos da minha lembrança, com início, meio e fim. Sim. E com aquela coisa contundente, assim, explicando realmente. Não era só uma coisa de dizer, que às vezes pessoas fazem, tem seu valor, mas chegava e falava, Deus te ama, tal, que já acontecia comigo de passarem, mas não era uma pregação, de falar realmente, né? Explicar com detalhes quem era Deus, quem era Jesus, como estava a minha relação com Deus. E aí, quando foi pregado isso, me veio muito forte ao coração de que na mesma hora eu tinha que parar de beber, na minha mente ali. Eu tenho que parar de beber, não posso... Na mesma hora, incrível. Aí os meus amigos na época, quando os irmãos foram embora, né? Falaram assim, rapaz, bora continuar aqui. Falei, rapaz, não dá pra mim mais não. Dei de besteira, rapaz. Não, vou pra casa. E aí a sensação que eu lembro até hoje, quando eu deitei na cama, era aquela sensação que eu tava flutuando. Porque eu falei, não, era isso. É isso que Deus queria pra mim.
E a sensação que eu tive era que Jesus realmente estava se apresentando para mim e mostrando quem ele era. E a partir dali me veio uma vontade assim de ouvir mais, de conhecer mais. Claro, com dificuldades, porque tinha que renunciar a algumas coisas, né? Mas a partir dali eu ouvia quase que diariamente mais de Jesus. E nesse período eu completei 17 anos, em março. E em abril, salvo engano, em abril, eu fui colocado em Cristo, eu fui batizado, né? E a partir dali eu segui, né, nessa vida com Deus. Porque eu entendi que realmente era Jesus e ficava maravilhado assim, com as coisas que Jesus falava. Porque assim, eu já sempre fui de estudar, né? Durante a escola, durante a vida, então você é meio que impregnado na escola de vários temas, várias filosofias e tudo mais. E assim, durante a adolescência, um período, até influenciado por professor, aqueles pensamentos, né, que se passam, eu até cheguei a um momento assim, não creio mais em Deus não, isso antes de me converter, né, desse encontro com Deus. Depois eu voltei a acreditar, falei, que nada, Deus não tem como, porque Deus, eu sentia que Deus queria se relacionar comigo, eu mesmo no mundo eu ficava achando isso. Eu ficava achando até que eu tinha um relacionamento especial com Deus. E só que aí, quando eu entendi realmente que a minha relação com Deus, eu comecei a ficar encantado até com as ideias de Jesus. Eu falei, não, rapaz, isso que é revolução. Não é o que dizem que é revolução, não. Sim. Aí chegava para um tio meu, a gente de uma vez eu tava ajudando numa obra de uma tia minha, que a gente tava lá, eu, meu tio, meu pai, colocando instalação elétrica, essas coisas. E aí eu tava ajudando e ficou eu e meu tio. Aí eu chegava para meu tio, que ele era meio alternativo assim, né? Aí eu chegava para ele, acho que eu tava ouvindo ainda, não sei se eu tinha me convertido ou não a Deus. E aí eu chegava para ele e falava, pra aqui, meu tio Edgar, ó pra que coisa linda. Aí era aquele texto que falava, assim como queres que os homens os façam, assim fazei vós também. Aí eu ficava, ó pra aqui. Só que meu tio era meio assim, estudioso, então ele sabia de tudo, até alternativo, mas também. Aí ele falava, não, rapaz, isso aí é a regra de ouro do cristianismo. Aí é verdade. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu ficava encantado com o que Jesus falava, com aquele texto da pérola de grande valor. Então nesse momento de conversão me veio muito forte ao coração de que realmente eu tinha encontrado a pérola, que é Jesus, né? Que é aquilo que você, por ele, você, sabendo do valor dele, você deixa tudo. Então, nesse contexto aí, eu conheci a Jesus e fui batizado e comecei a andar com Deus, né? Sim. Sendo aperfeiçoado. E nesse primeiro momento que você se converteu, sim, foi um momento que logo depois você entrou na faculdade de Direito, você com essa cabeça de estudioso, teve algum... que normalmente isso acontece no período inicial, teve algum conflito, alguma dúvida, alguma questão assim que te abalou num primeiro momento? Rapaz, conflito não, mas a relação assim com colegas, com professores, quando as pessoas, né, são mais assim, tem um grau de instrução maior, muitos acabam se afastando da fé. Não quer dizer que é uma regra, mas muitos acabam questionando algumas coisas. E aí, às vezes, tinham altos embates, assim, né, na conversa, né, não era nada de briga, não, mas assim, muita gente questionava, ou tinha gente que não acreditava em Deus, e aí tinha aqueles questionamentos, né? Com professores também, tinham aquela coisa daquela visão, né? Principalmente direito, assim, antigamente, não sei hoje, mas direito tinha uma visão mais técnica, mas tinha algumas matérias que confrontam, assim, a questão do cristianismo, do relacionamento com Deus. E assim, tinha umas matérias tipo filosofia, né? Filosofia realmente tem algumas coisas que batem de frente, né? E sempre eu tentava blindar a minha mente, né? Desses pensamentos. Falava, não, vou até certo ponto, né? Em estudar essas coisas. E às vezes gostava de estudar até para poder conversar também com essas pessoas. Porque tem algumas pessoas que se você fala de Jesus da forma que normalmente todo mundo fala, sem um aprofundamento, sem alguma profundidade assim histórica ou algum aprofundamento maior, a pessoa acaba te colocando no chinelo, como dizem, né?
primeiro você vai falar da Bíblia. Você vai falar da Bíblia para aquela pessoa, a pessoa vai falar assim, a Bíblia, quem prova que a Bíblia é autêntica? Primeira pessoa, quem é mais estudioso vai falar isso, vai entrar nessa seara aí. E quando você começa a estudar mais também até isso, você começa a ter argumentos também para conversar com essas pessoas. E até para tentar alcançá-las também. Sim. E às vezes tinham colegas na faculdade ou em outros ambientes que, por conta disso, de você também conhecer mais coisas, você fazer às vezes uma análise mais profunda, você conseguia dialogar com essas pessoas. E agora sim, tem matérias que realmente confrontam, né? A questão da crença, do evangelho, algumas matérias, depende do perfil do professor, né? Mas sociologia, filosofia são mais árduos assim, Sim. que o cristão realmente ele tem que blindar a mente dele, guardar a fé. Tem momentos, né, de você, ali num dia ou outro, você ser influenciado de alguma forma, mas você retomar falando, não, vamos botar aqui o escudo da fé, o capacete da salvação e retomar aquilo ali, porque assim, os homens eles usam de muitos argumentos, né? Então você tem que estar sempre preparado e sempre voltado à comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus afasta essas dúvidas, né? Sim. Não é só você ficar no plano dos pensamentos, das ideias, mas você ter suas experiências com Deus. Isso. Eu tive algumas experiências assim, e isso marcou assim para minha vida toda, de coisas que aparentemente são simples, mas de falar, não tem como isso aqui não ter sido Deus. Não tem como não ter sido algo aqui sobrenatural. Uma coisa simples assim, uma vez eu estava entregando um currículo, que na época eu estava na faculdade, mas eu queria trabalhar já também. E aí eu estava entregando o currículo na portaria e entreguei o currículo, aí o porteiro ou segurança, não sei qual era o cargo dele exatamente, chegou assim e falou, vem cá, você é cristão, é? Eu não tinha falado nada pra ele, só entregar aqui, boa tarde, aqui que entrega aqui. Aí eu falei, sou. Ele falou assim, não, é porque Deus testemunhou no meu coração que você é cristão, e aí ele falou pra eu te dizer isso. E outras experiências, né, da minha intimidade com Deus, e essas experiências me marcaram ao ponto de quando vinha esses questionamentos, essas coisas, eu me apegar àquelas experiências com Deus. Me apegar à palavra de Deus também, claro, mas me apegar a algo que eu sabia que, rapaz, ali foi Deus. E a presença de Deus é algo indescritível, né? Sim. Então, os momentos na presença de Deus também, eu me apegava àquilo. Falei, não, aquilo ali eu senti a presença de Deus. Deus é vivo, Deus não é o que essas filosofias ou essas maneiras de pensar dizem que sobre ele, né? Como alguns filósofos falam. Não vou entrar aqui nas filosofias, né? Para não vir 1000 comentários aqui defendendo o filósofo tal. Mas isso da experiência com Deus me fazia apegar àquela fé. Dizer, não, isso aqui eu tenho convicção de que Deus é comigo. E nada do que se fala abala essa convicção. Eu acho isso que você falou bem interessante, porque assim, embora a gente faça todo um esforço para teorizar diversas coisas relacionadas à fé, a fé ela sempre vai trabalhar num campo que ele vai para além do que o nosso raciocínio consegue teorizar. Porque no final das contas a gente está tratando de um ser que ele é transcendente. Ele é maior do que tudo aquilo que nós, como seres humanos, conseguimos captar com a nossa finitude. Olha que eu estou falando um linguajar bem técnico aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o que muita gente acha que talvez seja loucura, o cara não tem explicação, prefere acreditar nessa loucura. Na verdade, é só humildade da nossa parte em assumir que nós somos finitos, em não compreender tudo relacionado a Deus. Então a gente prefere assumir que nós somos pequenos e não conseguimos ter o todo de Deus e aceitar essas experiências sobrenaturais do que nós acharmos que somos Deus, porque acaba que quando a gente acha que sabe tudo, a gente está se fazendo de Deus, né? Sim. A gente, quando assume que sabe de tudo,
A gente se coloca no lugar de Deus e no final das contas a gente não sabe nada. E tudo ao nosso redor prova isso. Que a gente não sabe de tudo que a gente acha que sabe. Dia após dia, tempos após tempos, vão sendo provados que coisas que a gente assumia como verdadeiro depois acabam se mostrando o contrário. Então, a relação da fé com o raciocínio, vamos dizer assim, em muitos aspectos e as filosofias, volto a dizer, é claro que a gente tem que ter uma consistência teórica, racional, mas muito da nossa vida cristã vai estar no campo do sobrenatural, vai estar no campo da fé, literalmente, de a gente acreditar em coisas que a gente não vai conseguir explicar. E não há nada de errado nisso, e não há nada de contraditório nisso. Isso não é contraditório, isso é paradoxal, né? É verdade. Não é contraditório, é paradoxal, é diferente, vamos dizer assim, é algo que a gente não consegue explicar. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma experiência que aconteceu comigo há um tempo atrás. Bastante tempo atrás. Eu tinha feito um curso, foi logo quando o Plano Real saiu, pouco tempo depois que o Plano Real saiu. Eu era mais jovem, bem mais jovem. E eu tinha feito um curso, e nesse curso eu não consegui o valor todo para pagar o curso. E estava faltando R$30. Exatamente R$30. E eu realmente não tinha como pagar esse valor. R$30 na época... Era muito dinheiro. Era dinheiro, não é os R$30 de hoje que você compra um lanchezinho ali no McDonald's, não. Era um valor considerável. E uma pessoa, na época que trabalhava lá na entrada do meu bairro, era uma chácarazinha que tinha, e ele estava capinando. Olha como é que são as coisas, estava capinando lá nessa chácara. E ele ouviu uma voz dizendo assim: pegue R$30, procure meu servo, e nem me chamou de Leandro, porque talvez ele não me conhecesse por Leandro, ele me conhecia por Léo. Ele falou assim: procure meu servo Léo e dê a ele R$30. Aí eu tô em casa, daqui a pouco eu tô ouvindo do portão: Léo! Aí quando eu chego: e aí, fulano? Tudo bom? Chega aqui. Aí eu cheguei no portão e ele: rapaz, é o seguinte, eu tava lá capinando. Aí ele me contou a história. Tava capinando, e aí Deus me falou que era pra eu te dar R$30. Eu disse: rapaz, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso, tava faltando exatamente R$30. Aí me diga. Como é que explica isso? Como é que explica isso? Que coincidência é essa? Muita coincidência, né? Você falando aí, eu lembrei que minha família não era convertida, né? Mas eu tive uma experiência que eu só fui tomar conhecimento depois, né? Porque eu não tinha nenhuma consciência nisso. Mas até no meu nascimento. E é importante, eu acho, essa experiência. Que minha mãe, na gravidez, ela teve rubéola. E pra quem não sabe, a rubéola tem uma série de consequências na gravidez, né? Que são consequências duras, assim. Você pode nascer cego, você pode... com deficiência visual, né? Que hoje se fala assim. Você pode nascer com problema de deficiência motora, ou então, salvo engano, era isso. E, com certeza, você poderia nascer com eu não sei qual é a palavra técnica para se falar hoje, né? Mas com um atraso, assim, mental, no desenvolvimento mental, né? E aí, na época, os médicos falaram isso para ela: você tá com rubéola e tal. E ela falou: não, eu vou ter mesmo assim. Não, eu vou ter ele. E aí ficou, pelo menos o que me falaram, né? Que era uma expectativa no bairro no dia do nascimento, né? Porque, assim, a medicina não é como era hoje, né? Não era como é hoje. E aí não se sabia direito se ia nascer cego ou não, ou com algum outro problema. E aí quando nasceu e que pelo menos chegou no bairro a notícia, não estava cego, diz que foi aquela, nos vizinhos ali, né? Aquela alegria. E aí eu tenho um exame até hoje que diz assim, que eu digo, é a prova de um milagre, né? É a prova de um milagre, tá atestado lá. Porque tem assim, idade biológica, sei lá, 42 semanas. Idade mental, aí tinha umas semanas a menos, tipo 38 semanas, um negócio assim.
E por causa disso, eu fiz... minha mãe me levava todo dia, eu acho, durante uns 2 anos, para fazer uma estimulação precoce. Mas não era para avançar mais, não. Sim. Era para chegar no nível das outras crianças, né? Então, assim, o nascer com essa limitação, né? E primeiro nascer e não ter os outros problemas que uma rubéola na gravidez poderia causar. Isso aí, para mim, já foi um milagre. Sim. E ainda nascer com esse atraso, essa condição, e ainda depois isso ser revertido. E, na verdade, Deus ainda ir além, né? De dar uma capacidade de memorização ou de estudo, assim, facilitada, eu creio que é um milagre de Deus. Então, a experiência Sem também, dúvida. na minha conversão, eu lembrei disso. Sim, E eu sim. falei, rapaz, Deus aqui, desde o nascimento, já Sim. me separou, né? Sim, com certeza. Já me separou, eu lembrei disso aqui. E aí, como é que explica? É. Aí a gente tem que parafrasear aquela música, né? Ninguém explica a Deus, né? Exato, Porque realmente não tem como. Tem coisas que são... Você pode atribuir uma causalidade, mas precisa ter mais fé para isso. Sim, com certeza, é verdade. É mais simples e mais óbvio você acreditar em Deus, que foi o seu Criador, né? É verdade. Antes de a gente continuar aqui, eu vou apresentar aqui para o pessoal alguns parceiros que têm ajudado a gente a estar realizando esse podcast. Primeiro, eu quero destacar aqui o JS Studio, que é esse estúdio que a gente está gravando aqui o podcast, que é do proprietário aqui, engenheiro de som Jaxandro Silva. A gente é muito agradecido por esse local aqui, por esse espaço, por esse engenheiro de som, por esse proprietário que tem nos ajudado para gravar esse podcast aqui e os outros que virão. Essa parceria vai durar bastante, se Deus permitir. E a gente quer divulgar esse trabalho também dele. Se você quer gravar, se você quer mixar, se você quer masterizar seu projeto, pode ter certeza que você vai ter um profissional de mão cheia, você vai ter uma estrutura aqui de primeira qualidade. Inclusive, se você quiser fazer esses trabalhos, ter esses serviços também fora de estúdio, ele faz esses serviços. Então, se você quiser esse trabalho, você pode entrar em contato através desse número que vai estar aqui. Exatamente, não sei se vai ser embaixo, se vai ser em cima, enfim, vai aparecer em algum lugar aqui na tela. Você vai entrar em contato e você pode orçar o serviço, enfim. Certamente ele vai mostrar um portfólio aí de trabalhos que ele já fez e certamente você vai ver a qualidade e vai poder ver o nível de excelência que é feito os trabalhos aqui. Um outro parceiro, na verdade parceira, que tem contribuído aqui com o nosso podcast é Ângela Teixeira Doces Gourmet. Se você tem algum evento, aniversário, casamento, alguma cerimônia de formatura, algum evento mesário, que hoje em dia é feito o mesário dos bebezinhos, né? Se você quer fazer algum evento que vai ter doces finos, doces de luxo, brigadeiros tradicionais, brigadeiros gourmet, personalizados, você pode entrar em contato através do Instagram também, da Ângela Teixeiras Doces Gourmet, vai estar também em algum local aqui na tela, e você vai poder ver os trabalhos, são lindíssimos, e também vai fazer orçamento, enfim, é um trabalho, além de lindíssimos, são deliciosos. Eu sou suspeito, porque eu já provei, são deliciosos, mas eu tenho certeza que você, quando vê e quando provar, inclusive você pode solicitar degustação, vocês vão se apaixonar. Então, façam isso, vocês não vão se arrepender. Um outro parceiro que tem nos ajudado aqui no podcast é a Delicatessen Delícia de Pão. Eles têm lojas tanto em Jardim Nova Esperança, como em Nova Brasília, em Pernambués e em Brotas. Lá vocês podem, além do pão, obviamente, né, comprar lá, vocês podem fazer encomendas de tortas, pãozinho delícia, salgados diversos, guloseimas em geral. Vocês podem fazer esse tipo de encomendas lá, comprar lá nas lojas também, e vocês podem entrar em contato em cada uma dessas lojas, tanto por telefone, que os números também vão aparecer na tela, como ir presencialmente lá. E por fim,
O último parceiro que nós vamos citar aqui é a agência de viagem Turismo. A Turismo é uma agência de viagens que elabora viagens customizadas com atendimento personalizado para diversos destinos no Brasil e no mundo. Para você que acompanha o podcast Centrado em Cristo, foi preparado um cupom especial. Acesse o site turismo.com, coloque o cupom Centrado em Cristo e ao comprar sua viagem, utilizando esse cupom, você receberá o seguro viagem gratuito de até 7 dias para destinos nacionais. Além disso, principalmente você que é cristão, que quer conhecer Israel, a Turismo está preparando uma super excursão em 2023 lá para Israel. Então, se você tem interesse de conhecer Israel, Jerusalém, enfim, todos aqueles pontos turísticos lá, bíblicos, você pode acessar a Turismo e certamente eles vão ter essas informações para passar com você com maiores detalhes, ok? Deus abençoe vocês lá. Eu sei que o pessoal que atende na Turismo é bem caprichoso, tem o Deraldo, o Marcos, é o pessoal que atende assim com muito carinho e vai dar todo o suporte para vocês. Então vamos lá, o Benilson, continuar a nossa conversa. Eu queria te perguntar uma outra coisa aqui. Quero te perguntar uma outra coisa. A gente falou aqui das suas experiências com Deus. Só que eu quero continuar ainda falando dessas suas experiências com Deus, mas apontando um pouquinho para essa direção desse crescimento seu profissional. Porque assim, você estudou, fez direito, passou. Uma coisa que eu observo na sua trajetória, eu queria que você falasse, até antes de falar das conquistas efetivamente, é que eu percebo que na sua trajetória de conquista tem muito esforço seu, de estudar, de abdicar de coisas, isso já foi falado aqui. E eu vejo que às vezes há um discurso, até no meio cristão mesmo, daquela coisa de a pessoa às vezes não correr muito atrás e achar que Deus vai abençoar. O que é que você pensa sobre isso? Realmente tem esse... Não sei se tem esse discurso, não sei se por comodidade, né? Dizer, não, Deus vai me abençoar e as coisas vão acontecer. Tem gente que vai para uma prova sem estudar, né? E pede oração. Não, vamos orar aqui. Pede oração para os outros. Orem aqui por mim, porque... Ser de Cristo, D de Deus, chuta, né? Só que vai ficar complicado. Se for de Espírito Santo também, aí já são 3 para não saber chutar. E eu acho complicado isso realmente. E porque assim, na minha vida toda, colocando uma ênfase nisso, né? Vou só voltar um pouquinho para falar da escola, né, do colégio que eu estudei. Tinha um colégio que eu estudei uma boa parte da minha vida, que ele tinha o costume de acabar destacando quem ia melhor nas notas, nas provas, quem os professores viam, né, que se destacavam naquelas coisas. E isso gerava uma sensação assim de você querer estar naquele grupo de que era destacado ali. E eles pegavam e colocavam esses, tipo assim, os alunos que eles entendiam que estavam ali com certo destaque, e colocavam para fazer o vestibular antes do tempo normal. Tipo assim, antigamente tudo mudou, né? Antes era série, agora é ano, mas antes na 8ª série, que salvo engano hoje é o 1º ano, ele colocava a gente para fazer concurso, para fazer vestibular na UFBA e em outras universidades. Hoje até mudou. Hoje a antiga 8ª série, hoje é o 9º ano. 9º ano, pronto. 9º ano. Então, eu no 9º ano de hoje, né, que era a 8ª série, eu fiz vestibular na UFBA para o curso, salvo engano, de Ciências Sociais. E passei. Aí no ano seguinte ele me colocou de novo para fazer. E fiz para Economia na UFBA também. Então passei. Então aquilo ali foi gerando uma coisa assim de querer sempre estar ali naquela turma, né, que se destacava. E assim, eu achei engraçado porque quando eu vim nessa adolescência, eu sempre tinha o costume de... Morava longe quem mora em bairro mais popular, mais afastado, às vezes estuda longe, né, de casa.
tem que pegar ônibus, transporte, sai muito cedo para chegar nos lugares. E aí, então a gente acordava cedo, voltava tarde do almoço, né? Acabava chegando tarde, almoçava, às vezes tirava um cochilo. Só que eu tinha o costume de estudar uma boa parte da tarde. E uma vez conversando com uma irmã em Cristo, né? Que tava começando a estudar. E ela falou assim, e ela era destaque na escola dela. Só que a escola não exigia muito dos alunos. E aí ela dizia, eu nunca parei assim direito para chegar em casa e estudar todas as tardes, não. Eu só vejo o que deu na sala e vou e faço a prova, e com aquilo ali eu ainda sou uma das melhores. Eu falei, você não, não tem condições de estar certo, não. Aí eu falei, não sei quem, você tem que pegar e estudar, sentar ali e estudar X horas por dia, todo dia, ter essa constância, ter esse comprometimento de você estudar sempre. Aí ela começou a estudar, começou, bateu na trave algumas vezes, e com o esforço dela, né, e Deus abençoando, ela foi e passou em medicina, tanto na UNEB quanto na UFPA. Então, assim, as pessoas, eu penso que o cristão, ele tem que ter o lado de estudar, ele tem que ter rotina, ele tem que ter o método, tem que ter horas de estudo, dedicação realmente. E Deus, eu creio, a minha fé é essa, que Deus vai honrar naquilo que você estudou. Por exemplo, eu vim fazendo, né, alguns concursos ao longo do tempo, estudava, e eu sei que quando você é cristão, quando nós somos cristãos, a gente acaba tendo mais compromissos, né, do que as pessoas que não são cristãs. As pessoas que não são cristãs, o domingo delas normalmente é livre, e normalmente os cristãos têm um encontro, ou durante a semana tem que estar com os irmãos, né, tem que estar em comunhão, e acaba que o nosso tempo como cristão é mais limitado. Então, eu penso dessa forma, você estudando, eu creio que Deus vai olhar também isso que você muitas vezes abdicou de até mesmo estudar para estar com os irmãos, mas também Deus vai olhar o quanto você estudou nos demais tempos livres. Então, eu acho que é esse equilíbrio de você saber que você tem que depender de Deus, de que se Deus colocar a mão e dizer não vai, você também não vai. Então, você não tem que ser orgulhoso ou prepotente de dizer, não, com o que eu estudei, sem bênção nenhuma de Deus, eu posso passar. Poder você pode, mas se Deus disser não, você não vai. Mas eu creio que é esse equilíbrio de você confiar em Deus, de você orar a Deus, mas de você fazer sua parte. Não existe aquele texto bíblico, né, que todo mundo acha que existe, de faça por ti que eu vos ajudarei, mas tem sentido, tem né? sentido, não existe esse texto, viu, pessoal? Que era uma das coisas que eu achava que existia, Mas é justamente isso, você tem que fazer sua parte, Sim. Você tem que estudar, você tem que se dedicar, Sim. porque Deus coloca isso como um princípio até para Adão lá, que ele vai do suor do rosto, Isso. Que ele vai poder comer, né? Isso. Então, tem esse princípio de você, ou então eu chamo a lei da semeadura, né? Você vai plantar o que você vai colher o que você vai plantar. Isso. Então, não tem como você plantar, não estudar, e para mim não tem como você achar que vai cair do céu. Isso. Você tem que estudar e ir nessa trajetória. Então, aí nessa questão toda, por exemplo, no concurso, eu vou falar do último, mas tiveram vários outros, né? Não sei se eu faço o resumo agora ou depois. Não, eu queria pegar uma Sim. ponta do que você falou aí para só chamar a atenção de algo que eu também penso que é interessante. A gente como cristão, às vezes, também a gente é muito místico, não é? Porque a gente, há pouco instante, eu defendi o sobrenatural. A espiritualidade. Sobrenatural. Mas agora eu quero trazer um equilíbrio, não desfazendo o sobrenatural, mas falando que o espiritual também tem a ver com o natural. Porque, como você bem disse, Deus disse que a provisão seria do suor do rosto. Deus plantou as árvores no jardim do Éden. Mas Deus também ensinou o homem a agricultura, que ele deveria plantar. O que eu quero dizer com isso? É que Deus pode fazer sobrenaturalmente. Mas, via de regra, as coisas da vida, Deus instruiu o homem, ensinou, deu capacidade ao homem para que o homem fizesse, produzisse. Então, assim, é muito cômodo para pessoas que não entendem
que existe um trabalho para o ser humano fazer, jogar para Deus fazer. Sim. Jogar a culpa para Deus, né? Então assim, eu penso que Deus deixou coisas para a gente fazer. Eu ouvi uma vez uma frase de um pastor que eu achei bem interessante. Ele falando sobre batalha espiritual. E ele falou no contexto da família. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, tem gente que fica dizendo assim, o inimigo está querendo destruir meu casamento. Aí ele falou, olha, sabe como é que você pode vencer a batalha espiritual dentro do seu casamento? Seja um bom marido. Seja uma boa esposa. Exato. Não precisa repreender demônio, não precisa fazer nada. Se ele for um bom marido e ela for uma boa esposa, qual demônio que vai entrar? Tá Então, jogando a responsabilidade para Deus ou para o diabo, né? Dos erros, dos problemas que acontecem na própria vida. Exatamente. Então, assim, quer passar no vestibular? Estude. Faça a sua parte. Na hora, Deus vai tirar o branco. Exato, né? Deus vai tirar o branco. Deus vai ajudar no nervosismo. Deus vai fazer alguma coisa que vai contribuir para que aquilo que você fez dê certo. Mas não estude, não faça nada para que jogue a responsabilidade para Deus. Exato. Você falando aí, é exatamente isso. Deus vai fazer nos detalhes, mas você fez a sua parte também, você se esforçou. E eu lembrei, por exemplo, no concurso que eu fiz, esse último, né, de procurador do Estado. Eu fiz a primeira fase, eu tinha muita experiência assim com a primeira fase. Então, normalmente, era mais tranquilo para mim. Na segunda fase, que era aberta e era escrita, né? Tipo assim, podem sair dos temas mais variados. O conteúdo programático de um concurso desses de procurador, ou de juiz, ou de promotor, o conteúdo programático é enorme, de várias matérias. E aí, nesse concurso, eu estava estudando, mas também eu orava, pedindo, porque era aquela sensação de que era uma oportunidade única. Então, eu tinha que passar na minha cabeça, né? Eu estava orando para Deus abençoar isso. E nesse concurso, na prova escrita, por exemplo, o normal, um concurso de procurador, tinha um grupo de matérias que iam cair naquele dia, que era assim, tinha uma parte da prova que era um parecer e algumas questões, e o parecer normalmente vale mais. E as matérias eram financeiro, tributário e outro que eu não me lembro agora. E todo mundo tinha expectativa de que, como era um concurso de procurador do Estado, né, que tem uma parte de cobrar tributos, e tem a parte de direito financeiro, mas que é uma parte que não é tão cobrada assim, todo mundo tinha expectativa de que ia cair direito tributário. E assim, eu estudei direito tributário, estudava, mas sabe aquela matéria que não é o seu forte? Não era o meu forte. Podia cair, eu ia com o que eu tinha estudado, mas era aquilo, não era a matéria que eu sou fã assim, entendeu? E para surpresa de quase 100% menos eu, caiu direito financeiro. Aí eu vou te dizer o porquê. Para mim não foi uma bênção ter caído direito financeiro. Porque eu tinha estudado para um outro concurso bem específico e não tinha passado, mas eu tinha ido até a prova oral. Então, eu fui e estudei muito até a prova oral e estudei muito direito financeiro. E quando caiu direito financeiro, que eu já tinha, tipo assim, aprendido as coisas, tinha memorizado certinho as regras todas que normalmente caem em concurso de direito financeiro, quando eu falei, opa, isso aqui é pra mim, eu sei, porque não caiu tributário. E aí eu respondi com muito mais facilidade que a maioria das pessoas que fizeram. E teve outra coisa também que eu falei, não, Deus abençoa assim de uma forma tão grande que, por exemplo, uma das questões abertas de uma outra matéria foi perguntado exatamente o que eu escrevi no meu tema de monografia. Então imagine, você passou 6 meses ou mais escrevendo sobre algo com profundidade, né? E quando chega no concurso, cobra o que você escreveu. Então, você, na linguagem, é correr pro abraço, né? É correr pro abraço. Então, essas coisas eu senti, não, isso aqui foi bênção de Deus, específicas para mim. Mas eu vim estudando há longos anos tudo isso. Mas contei também com a graça de Deus para poder passar. Sim. Interessante isso, é demais, porque
É justamente isso que a gente estava falando. Eu vejo isso claramente, o Benilson, porque é muito comum que as pessoas vivam colocando realmente a responsabilidade para Deus. E assim, é muito fácil jogar responsabilidade para Deus, claro, atribuindo para Deus a onipotência. Sim, Mas na verdade isso esconde um problema que tem a ver com a própria pessoa, né? Que às vezes é a preguiça, é a inconstância, é a falta de comprometimento, não é? E normalmente pessoas que são assim, elas têm um problema que elas precisam resolver, né? Que é um problema interno mesmo que elas precisam resolver como pessoas, porque elas vão viver a vida toda sem conquistar grandes coisas. E aqui eu também não estou falando isso querendo dizer que todas as pessoas têm que conquistar tudo. Não é minha intenção, mas eu quero dizer que pessoas com potencial para conseguir coisas, de repente não vão conseguir, porque elas estão com um paradigma na cabeça de que elas têm que atribuir a Deus sem fazer esforço. sim. E na verdade elas têm que fazer a parte delas, sim. É verdade. Por exemplo, nessa caminhada houve muito esforço mesmo, porque e com a bênção de Deus, né? Mas assim, para deixar claro para as pessoas terem como exemplo também, né? Por exemplo, na faculdade eu já vinha fazendo concursos, né? Então eu logo cedo, concursos de nível médio, né? Logo cedo teve um período que comecei a estudar e ao mesmo tempo a trabalhar. Então aquilo ali, e continuava estudando para concurso. Então aquilo ali, a rotina, ficava pesada, né? De estudo ou de trabalho, quando juntava, aí era uma correria, né? De sair de um lugar, ir para o outro, se deslocar. Mas, por exemplo, quando não tinha jeito, não dava para vencer o programa todo da matéria, mas algumas vezes eu tinha que acordar de madrugada, de chegar, colocar o despertador e ser fiel no acordar, né? Mas eu não tinha esse problema, não. Quando tocava, eu já levantava. De chegar, por exemplo, botar 2 horas da manhã para despertar, dormir cedo, né? Tentar dormir cedo. Eu falei, não, agora estudei o máximo que eu pude aqui. Aí ia dormir umas 9 ou 10, acordava às 2. Aí era aquele horário de silêncio absoluto, né? Então o estudo até rendia mais. Aí chegava, estudava concentrado ali umas 2 horas. Aí 4, dormia instantaneamente para não perder tempo e acordava umas 5 e pouca. E aí ia para fazer a prova no dia. Porque não dava para vencer ali com aquele esforço normal. Se eu já tinha trabalho, outras coisas, o estágio também antes, eu já tinha que dar um a mais, um esforço a mais. Então, assim, várias vezes eu tive que estudar de madrugada ou invadir a noite, café, outras coisas, guaraná. Meu Deus. Coisas que a gente ia usando para ficar com disposição ali para conseguir estudar. Então tem muito esforço mesmo, tem muita dedicação, tem método, tem questão de ser organizado também, que não basta não saber, só estudar simplesmente, tem que saber como estudar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Eu imagino que tem pessoas que estão assistindo esse podcast aqui que de repente têm vontade, mas são indisciplinadas. Ou são, que é quase um sinônimo, são inconstantes. Que são talvez parecidas comigo, ou talvez piores do que eu. Vou dizer como é parecida comigo. Eu me considero inconstante. Só que eu não sou dos piores, se é que eu posso dizer assim, porque minha inconstância, ela é mesclada com perseverança. Porque eu começo uma coisa e aí eu tendo a parar. Mas aí como eu sou perseverante, eu recobro as forças e retomo. Tem gente que é perseverante o tempo todo ali na mesma marca e não para de jeito nenhum. E tem gente que não consegue nem estabelecer um ritmo porque
enfim, não tem essa força. Tem uma dica, como é que alguém consegue estabelecer? Você já nasceu assim? O que é que você pode dizer a respeito disso? Não, ó, primeiro que eu não nasci assim, não. É algo que cada um vai conquistando se vencendo suas próprias dificuldades, né? O que me ajudava, assim, algumas coisas que eu já percebi na prática. Por exemplo, você tem que estudar, vamos dizer assim, tá estudando para algo específico, ou para um vestibular, ou para um concurso. Você sabe que você tem que estudar, digamos assim, todos os dias, ou muitos dias, né? O que eu digo é, nunca fique nenhum dia sem estudar. Por quê? Quanto mais um dia que você passa sem estudar ali, ou um dia, dois, quando você tá longe dos livros, tá longe da leitura, parece que as coisas ficam mais difíceis. É aquela lei da inércia, né? Quando você tá na inércia, é mais difícil você entrar em velocidade. Só quando uma força te empurra. Já a inércia também tem um outro lado. Quando você tá em movimento, é mais difícil te parar. Tem que alguma força exercer algo exercer uma força contra você. Então, quando você primeiro comece e tenha isso todos os dias. Tente não parar nenhum dia, não dar nenhum intervalo, porque quando você dá esse intervalo, vem a marisia, vem o cansaço, vem imaginar, poxa, aquele livro. Você imagina uma dificuldade até maior do que ela realmente é. Então é isso, é você disciplinar a sempre continuar, mesmo que pouco. E o que você falou de constância, eu acho que um grande segredo de tudo é a constância. A constância vence aquela empolgação inicial e o abandono depois. Por que eu digo isso? Quando eu estava estudando para concurso, por exemplo, eu pegava uma apostila, um caderno digitado ou um livro para ler, eu sabia, eu tenho que ler, por exemplo, não se assustem não, mas acaba lendo mais do que isso. Eu tenho que ler aqui 150 ou 300 páginas desse livro. Aí é matemática. Se um dia eu me empolgar muito e ler 50 páginas, mas passar 3, 4 dias sem ler, eu não vou alcançar minha meta. Talvez seja melhor você ir no seu ritmo e depois ir pegando velocidade, mas você ler 20 páginas todos os dias do que ter aquela leitura assim de empolgação de 50 páginas, ficar exausto e no outro dia não ler. Então, o pouquinho feito todo dia gera mais resultado. Sim. Se você estudou 6 dias na semana, as 20 páginas, deu 120 páginas. Sim. Agora, se você chegou e leu 50 num dia só e só vai ler na semana que vem, você só leu 50. Sim. Então, você ficou mais distante da meta. E acaba que quando você faz aquilo todo dia, mesmo que pouco, você acaba se tornando mais rápido no estudo. Você acaba, beleza, você está lendo 20 páginas num dia. Algo que eu acho factível para quem está começando, né? Eu lia um pouco mais, né? Mas se você começar com 10, 20, você vai estar ali seguindo o seu ritmo. Mas com o passar do tempo, você seguindo aquilo ali, mais para frente você vai estar com um nível de leitura até mais rápido. Você vai estar aprendendo mais rápido. Então, algumas semanas depois, você já vai estar lendo um pouco mais. E é isso que você vai se adaptando e se vencendo. E aí, é aquilo, é uma luta diária. Digamos, ninguém pode pensar, já venci, ou eu tenho um método, eu sou constante. Não. É uma coisa diária. Como a gente com Deus lida, né? E Deus lida com a gente, que é algo, basta cada dia o seu mal, né? É uma luta diária, você, né? Contra você mesmo, contra a sua vontade. Com o estudo é basicamente isso. Você luta contra a vontade de descansar, a vontade de aproveitar todos os dias. Então, todo dia tem que ser um pouquinho. Todo dia tem que ser um pouquinho. Então, ali, ter horários, né? Dizer, não, tal horário é fixo. Quando você tem um horário fixo, fica mais fácil também de você estabelecer uma rotina. Sem a rotina é difícil. Sim. Se você quiser fazer no improviso, o horário que der, não. Se você tem, um exemplo, chega em casa de noite, de 7 às 9 da noite, tem aquele horário certo ali de fazer aquilo ali todo dia. Então, acho que com uma rotina colocada e você fazendo, mesmo que seja pouco, mas todo dia você acaba criando um hábito. E aí esse hábito é que vai te ajudar você a ir mais longe.
Porque assim, muitas pessoas chegam pra mim e falam, vou fazer tal concurso. E nunca estudou na vida, assim, pra concurso. Eu não gosto de falar a realidade pra ela, mas eu quase tenho certeza, quase assim, que ela não passará naquele concurso. No primeiro concurso dela. Sim, Porque é uma trajetória. sim, Você vai fazer o primeiro, você vai sentir que você não sabe nada. Aí você vai fazer o segundo, vai chegar mais perto, vai chegar um outro, vai chegar um outro, vai chegar um outro. E aí você vai acumulando aquele estudo, vai acumulando, vai vendo um resultado que vai melhorando no passar do tempo. sim. Aí lá na frente, depois de um tempo bom de estudo, que eu não vou falar quantos anos para o pessoal não desanimar, mas depois de um tempo bom é que você vai alcançar o resultado. Sim. Eu mesmo, por exemplo, eu sempre fui um bom aluno, achava que, né, que estava ali entre um percentual ali bom dos alunos, e aí comecei a fazer a faculdade. Fiz a faculdade, falei, vou me inscrever no meu primeiro concurso, que eu vi os colegas, né, falando de concurso e tal, vou me inscrever no meu primeiro concurso. Aí me inscrevi, até hoje eu lembro, concurso do INCRA, era para técnico administrativo. Aí eu falei, vou fazer esse concurso do INCRA. Rapaz, não tinha método, não sabia estudar direito, achava que com o estudo da faculdade já resolvia. Cheguei à prova, fiz, fui ver o resultado achando que ia passar. Quando cheguei, acho que eu fiquei lá para quase 300 a posição, muito longe das vagas. Aí me deu aquele choque de realidade. Então, o concurso é isso. Você vai tomar aquele choque no primeiro. Sim. No segundo, Aí você vai pegar um material que aí você soube que você não sabia estudar específico para Sim. aquilo. E aí você vai caminhando, você vai aperfeiçoando aquela trajetória sua. Lá na frente, aí teve um outro que eu já fiquei mais perto das vagas. Depois eu fui chamado para esse, que foi o do Cefet. Veio do IBGE também, eu fiquei próximo e fui chamado depois. Aí depois eu comecei a passar realmente em alguns, dentro das vagas. TJ eu fui chamado. Comecei a fazer alguns durante a faculdade já de nível superior. Falei, daqui a pouco eu formo. Pode ser que dê tempo de, enquanto não me chamam, passar. Sim. Aí eu fiz da Desembahia e antes de formar, nas provas mesmo, fiquei em primeiro, mas como tinha prova de títulos, eu não tinha título, não era nem formado. Aí eu caí, mas depois eu fui chamado, fiquei lá um tempo e depois advogado da Petrobras e por fim esse de procurador. Cheguei a bater na trave para juiz, tinha uma prova objetiva, eu fui bem, eu fui primeiro lugar na objetiva, que eu tinha mais experiência. Tinha uma prova aberta, de questões, né, mais aberta, eu também fui bem. Aí chegou as duas sentenças, né, que você tem que fazer uma sentença, tipo um caso prático simulado lá. Aí na sentença civil eu fui bem, na sentença penal faltou, tinha que tomar 6, e prova de juiz meio que você concorre com você mesmo. Então eu tinha que tomar 6, eu tomei 5,4, 6 décimos. Recorri, tentei, mas não foi. E só que como veio esse de procurador e quase ao mesmo tempo que esse, eu tava mais focado no de procurador também. Teve isso. E eu pensei, não, o de procurador eu vou provavelmente ficar lotado em Salvador. Então era, em tese, mais, assim, por essas circunstâncias também, de família, amigos, igreja e outras coisas, eu ficava pensando que isso poderia ser mais vantajoso para mim do que um concurso que você pode ir para vários lugares do Brasil distantes daqui, né? Então, é um acúmulo, né, de você ir aprendendo, ir continuando. Teve concurso que eu perdi também. Teve concurso que depois de formado eu perdi. Outros que eu passei, mas, assim, é continuar. É como você falou, a perseverança, né? Sim. É você perseverar. Mesmo nas derrotas, você fala, não, tudo bem, não foi esse, vamos pro próximo. Eu vou estudar mais, vou continuar e ir adiante. Agora, eu quero tratar essas suas conquistas por um outro lado. Como é que é para você se ver como alguém que um dia estava numa realidade que não era assim das piores, mas ainda era relativamente humilde, de repente hoje sendo procurador do estado da Bahia e ainda assim não
não olhar para as pessoas que você ainda tem convívio de cima para baixo, com orgulho, com altivez. E eu tô te perguntando isso porque, como eu te conheço, eu sei que você não é assim. Você é uma pessoa extremamente simples. Eu posso dar testemunho disso. Simples, tranquila, usando assim um linguajar bem popular, não tem besteira. Se botar aqui, a gente que é baiano, se botar uma farofinha aqui pra você comer, você come. Se for pra... Você não é a pessoa, você é uma pessoa simples, você é uma pessoa comum, você passa despercebido. Como é que é? Como é que faz pra se blindar e ser assim? Rapaz, é difícil explicar como ser assim. Eu vou te dizer assim que eu creio que primeiro o exemplo de Jesus, né? Eu acho que isso para mim é um fator primordial. Até por ver Jesus se esvaziando, deixando a forma de Deus, né? Se tornando servo, onde nasceu. Eu acho que esse é o primeiro exemplo para mim de que eu tenho que ser como meu mestre. Primeira coisa é essa. Além disso, eu acho que como eu nunca também perdi o contato com o bairro onde eu nasci, e acabo tendo que, até na igreja também, tendo não, né? Mas nós acabamos convivendo com pessoas de vários perfis, né? Sim. Então até para esse convívio me faz ser assim. Se eu fosse uma pessoa diferente, provavelmente eu não conseguiria me relacionar tão bem com pessoas de vários perfis, né? Sim. E eu acho que essa convivência é que me faz conseguir continuar com os pés no chão. Porque assim, se você começa a viver exclusivamente em alguns ambientes, você acaba se aproximando ou se parecendo mais com aqueles ambientes, né? Então, eu acabo tendo que transitar entre vários mundos, digamos assim. Sim. Tem o mundo do trabalho, tem o mundo, né, de eventos sociais, de coisas, tem o mundo do bairro onde eu moro, das pessoas que eu convivi ou convivo, tem o mundo da igreja que eu congrego ainda no bairro em que eu nasci e morei lá. Então acho que isso de continuar com esse convívio é que me faz ver que a realidade não é só aquela lá. Sim. Daquele ambiente formal, daquele ambiente, né? De que às vezes a gente tem que lidar com coisas complexas ou com autoridades, né? A gente tem que defender o Estado naquilo ali e acaba tendo que conversar com autoridades, né? Para tentar defender o interesse do Estado. Mas eu acabo vendo que, como eu vivo os dois mundos, eu tenho que sempre estar sabendo se portar nos dois ambientes, né? E eu acho que é nessa linha aí de você saber transitar. Agora, às vezes é sempre uma vigilância também. Sim. Porque como você acaba sendo tratado, né? Muitas vezes com aquela coisa do cargo e tudo mais, que eu não faço questão, mas acaba tendo um certo tratamento diverso. Mas você acaba tendo que se vigiar, se atentar para não pensar mais do que você realmente é. Sim. Né? Porque, na verdade, diante de Deus não existe cargo. Assim, a importância Sim. do homem diante de Deus não é o cargo, não é a profissão que você ocupa. Isso. Então eu tento enxergar isso. Agora é aquela vigilância, né? Dizer, sair desse mundo aqui, fecho aquilo ali e aí volto à realidade. Ou até mesmo lá também continuo sendo, busco ser humilde, né? Não é só, tratar as pessoas que trabalham comigo de forma correta, não exigir esses tratamentos formais e tudo mais. E eu acho que é essa convivência que faz isso, é aquilo de não criar um salto alto, né? Como dizem, né? Sim. Saber andar, colocar os pés no chão. Se ainda tiver uma laje para bater, às vezes a coluna não deixa mais direito, mas continuar batendo uma laje que chama aqui em Salvador, continuar tá ali com os irmãos, na simplicidade, no que rolar ali, você tá disposto a passar junto.
buscar fazer coisas simples também, até saídas com os irmãos para coisas assim. Tem umas coisas que te fazem, né, ter contato assim com pessoas, e aí você pensa, rapaz, olha o quanto essa pessoa aqui é muito mais necessitada do que eu, né? Tipo assim, você vai fazer na igreja, é comum fazer isso, fazer uma ação social, fazer um projeto, uma ação de caridade, que a gente chama, Sim. é acostumado a falar assim, né, caridade. Vai distribuir uma sopa, ou vai fazer um dia das crianças num bairro assim, de arrecadar brinquedos e doar. E aí você vê aquelas pessoas ali, não tem como você se portar de nariz em pé e tal, e você vendo ali a realidade de cada um, né? A realidade, a dificuldade ou os problemas que cada um passa. Aí você acaba buscando ser como Jesus ali, né? Que Jesus, ele sabia lidar, né, com o pobre, sabia lidar... Quando também era com autoridade, ele sabia lidar. Então a gente tenta fazer esse equilíbrio aí, esse jogo de cintura. Agora, às vezes, você se pega assim, pensando algo de si mesmo, e aí você, opa, não, volta aqui. Não, você continua não sendo nada, não, diante, assim, né? Não é por isso, não. Você é alguma coisa por causa de Jesus, do sangue de Jesus, não porque do cargo ou do que você conquistou. Mas é uma luta mesmo, Sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que... Não sei. Talvez seja uma pergunta indelicada. Você sente algum... Você já se sentiu constrangido por alguém? Não precisa dizer o nome da pessoa, enfim, nada disso não. Mas assim... Eu vou tentar explicar um contexto antes de ser mais diretivo. Quando a gente está num contexto onde as pessoas são menos favorecidas... e quando se é solicitado, por exemplo, uma coleta de ajuda, normalmente se olha para quem é mais favorecido como aquele que, poxa, fulano tem que dar mais ou vai dar mais. Você já sentiu esse tipo de constrangimento para você? Se sim, como você lidou com isso? Vou te falar, já aconteceu isso, com certeza. Porque assim, eu até... Tem dia que... Principalmente os amigos, né? Normalmente são os piores. Chega assim, olha, vamos arrecadar um exemplo. Mas na resenha ou na sério? Rapaz, eu não sei direito, né? Quem é sabe, né? Eu não sei direito. Largam. Por exemplo, vamos arrecadar... um exemplo... Tal pessoa precisa de algo, ou vamos arrecadar aqui um valor na igreja, né? Nos irmãos ali que estão ali, para tal coisa. Aí tem gente que já pega a mensagem que foi mandado para todo mundo e já manda direto para mim. E aí meio que já fala assim, ó, de você não espero menos, viu? Tipo assim, rapaz, não sei disso não, viu? Cada um tem sua realidade. Aí eu falo assim com eles, meu amigo... A oferta, ela é baseada na voluntariedade e na generosidade da pessoa. Se eu faço porque eu tô sendo pressionado por você para dar mais do que os outros, já foi, não vou ter para Deus galardão nenhum, né? Galardão nenhum. Eu tô fazendo porque o meio social tá me pressionando a fazer mais. Isso incomoda mesmo. Sim. Isso é uma coisa que eu acho chata. Sim. Porque assim, Fica a dica aí pros amigos, viu? eu acho chata porque, assim, eu até falo assim, olha, o princípio, porque eles falam, não, quem ganha mais tem que dar mais. Tem uma certa razão, mas eu digo assim pra eles, olha, veja bem, o princípio bíblico não é esse. O princípio bíblico é da viúva pobre. O que aconteceu com a viúva pobre? Ela deu do que não tinha, do que ia fazer falta a ela. E o que é que Jesus falou? Que havia maior galardão naquela oferta ali que ela deu. Então a pessoa que está ali e quer se descansar porque alguém ganha mais do que a média, e tipo assim, não, tal pessoa tem que suprir tudo e eu não vou dar nada. Essa pessoa, para mim, na minha interpretação, não está seguindo o princípio. Porque o Com princípio certeza. é cada um dar o limite das suas forças. Isso. Claro, cada um tem sua realidade, sua programação financeira. Sim. E isso é o tipo de coisa que só quem mede é a pessoa e Deus. Exato. Ninguém além disso pode medir. Exato.
Aí essa resenhazinha, aí eu largo, viúva, vai, não, mas você tem... Aí aquela resenha, mas como é amigo a gente releva. Aí a gente deixa passar. E agora me responda uma coisa, como é que é essa questão? Agora já mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro da questão de igreja, e a sua experiência, porque assim, você já tem muitos anos na igreja, muitos anos servindo ao Senhor e tal, e cumulativamente, né, as suas atribuições de trabalho, enfim, de estudo e de congregar propriamente dito, você também há alguns anos já cuida de vidas. Você discipula algumas pessoas. E mais recentemente, alguns anos já, ainda anexou não, colocou, né, como centro, vamos dizer assim, da sua vida ainda casamento e agora, mais recente, filho. Como é que é administrar isso tudo aí? Me diga aí. Assim, não é fácil. Eu digo assim, já quando eu era solteiro, já não era tão fácil também equilibrar tempo, né? Exige um esforço a mais. E exige também você abdicar de algumas coisas. Por exemplo, como eu estava cuidando de vidas, a gente busca que essa pessoa, né, cresça em Deus, que se aperfeiçoe, que se pareça mais com Jesus. Então a gente tem que dar tempo de estar com aquelas pessoas, tem que conviver, chamar para casa, orar junto, trazer a palavra. Então isso demanda um tempo. E eu fiz essas coisas também enquanto estudava, né? Enquanto estudava e trabalhava já. E acaba que você tendo que se desdobrar em vários, para poder aquele tempo ali ser compensado no estudo, não faltar. Mas é aquilo, eu creio que Deus honra essas duas faces, quando você não deixa de atender as coisas de Deus, o que você precisa fazer para Deus, e você também continua estudando. Então, eu acho que Deus tem um negócio nisso aí. Não sei explicar assim de forma teológica, mas eu creio nisso. Por exemplo, durante esse período também como solteiro, eu comecei a fazer questão de recolhimento de provisões, que muitos lugares chamam dízimo. É um trabalho diaconal, né, que você Isso, faz. Exato. De organizar, tentar ajudar de alguma certa forma, essa questão de arrecadação de cesta básica para algum irmão necessitado. E organizar sopa para dar em determinado lugar, né? Ou outras coisas. Levar algumas coisas de um lugar para o outro, levar alguém de algum lugar para o outro também. Isso demanda tempo. E eu acabava tendo que conciliar. Acabava conciliando, tentando fazer ali uma coisa ou outra. Tinha vezes que eu tinha que dar uma priorizada também no estudo e falar, não, eu vou ficar um período também sem... Eu vou estar nos encontros assim mais formais, tipo assim, nos finais de semana, mas durante a semana eu vou estar um pouco mais recolhido também quando era uma reta final de estudo, de um concurso, de alguma coisa. Então era sempre buscando esse equilíbrio. Não é fácil, é difícil. Quando é curioso que eu casei, noivei em 2012 e casei em 2013. Então o concurso da PGE, salvo engano, foi 2000 e... acho que foi lançado em 2013, mas a prova acho que foi em 2014. Então era o primeiro ano de casado. Mas já no noivado demanda um tempo de você, né? Ir se conhecendo mais, ir relacionando com a noiva ali, orando, resolvendo coisas de casamento também, que dá trabalho. Com certeza. Reforma de apartamento, quem casa quer casa, né? Demanda coisa, cerimonial, aquelas coisas todas que as mulheres acabam, né, se envolvendo mais, mas você tem que dar um apoio ali. E aí veio o concurso. Eu tive que conciliar mais. Pedir a compreensão dela, né? Tinha compreensão boa parte do tempo. Mas em alguns momentos eu sentia, assim, que o negócio tava mais... tava diferente. Aí eu tinha que dar, deixa eu estudar aqui um pouco. Vou dar uma atenção, Tudo bem, hoje não vai ter não, estudo, vou ficar aqui 100% e tal. Mas, assim, nesse período inicial que eu continuava estudando, mesmo casado, aí que foi mais difícil, né? Agora, o equilíbrio teve que ser maior ainda. E às vezes dizer, não, hoje não tem estudo, hoje vou ter que dar uma atenção, dar uma saída, vamos ali no shopping, um cinema, alguma coisa, pra
contemplar os dois lados, Sim, né? sim. Porque não é fácil realmente. Quando você é casado, aí você tem que ter sabedoria para administrar o seu tempo. Aí você tem que ser muito mais organizado, aproveitar momentos assim, momentos que, digamos, a esposa, você chegou cedo, a esposa tá, digamos, na rua, na faculdade, aí você aproveita aquele tempo ali, estuda, ou combina com ela, tenta acertar com ela, ó, vamos fazer uma rotina aqui, eu chego 6, vou estudar até 7h30, depois de 7h30 a gente fica junto. Ou um horário que ela tá dormindo, você acorda mais cedo, que ela estuda, que ela não vai sentir aquele impacto ali na relação. Então é isso. E com o filho deve, assim, eu não fiz concurso Depois de ser pai, né? depois de ser pai, exatamente. Mas assim, eu digo hoje com a atividade, né, de procurador e com as coisas que tem que fazer, né, na igreja, com serviço e tudo mais, eu digo que com o filho é mais difícil, porque você acaba se dedicando muito mais, né? Porque quando é menorzinho, então, quando é bebê, você acaba se dedicando muito mais e dando um apoio ali à esposa, acordando muitas vezes de madrugada. Aí é mais difícil ainda. Aí vai exigir mais suor ainda, mas sempre aquilo, orando a Deus, pedindo graça, pedindo para renovar as forças, para você conseguir dimensionar bem aquelas coisas ali e suprir tudo, né? Aí você vai ficar devendo uma coisa ou outra e aí tenta Sempre. compensar. Sempre. E se, pra gente encerrar aqui, pra você dar em breves palavras, um conselho para jovens que estão na fase aí de definir sua vida profissional, ou de repente até para pessoas que já avançaram em idade e que estão querendo se reinventar na vida e tem a perspectiva de fazer uma faculdade ou tentar um concurso novamente. Qual o conselho que você poderia dar, ou dois, de repente, que apontasse para um rumo que você acha que vale a pena seguir? Pronto, eu acho assim, pense sempre na recompensa lá na frente. Não olhe para o esforço simplesmente que vai acontecer. Se você imagina ocupar um determinado cargo ou alguma profissão que precise um estudo, se imagine exercendo aquilo ali. Veja o final. Veja a recompensa daquele esforço. E se motive com essa recompensa para aí você ter método, para você ter disciplina, para você tudo mais. Eu me imaginava assim. Vou falar uma motivação aqui bem específica. Eu olhava, por exemplo, o salário. Eu olhava, poxa, tal salário. Eu falei, rapaz, se eu conseguir isso, pô, será um grande feito. Então eu me motivava com aquilo também, não só com salário, né? Mas com condições de trabalho, com estabilidade. Mas eu imaginava aquelas coisas e internalizava aquilo, rapaz, eu vou me esforçar aqui, mas lá na frente o resultado vai ser bom. Então acho que tem que sempre ser essa a motivação, assim. E também você vai ocupar aquele espaço, né? Você vai glorificar a Deus com aquilo ali, sendo um discípulo, ocupando um lugar, né? na sociedade. Mas você pensar na recompensa de eu vou alcançar meu alvo, eu vou conseguir essas coisas, e com isso se motivar. Acho que a base da motivação é você enxergar lá na frente, não enxergar o hoje. Porque hoje você vai precisar de renúncia, você vai precisar de esforço, de disposição, mas se você enxerga lá na frente, você fala, não, isso tudo aqui vai valer a pena. Amém, amém. O Benilson, muito obrigado. Valeu. Deus abençoe. Continue abençoando. Você já é um homem abençoado. Amém. Já. Foi um prazer ter você aqui, contando sua experiência de crescimento, de conversão, de prosperidade, né? Em todas as áreas. Prosperidade financeira, profissional, sobretudo de crescimento na vida com Deus, de serviço ao Senhor. Isso penso que glorifica a Deus. Eu acho que a sua trajetória profissional é só um desdobramento. Dentro do contexto todo glorifica, né? Se fosse só o seu crescimento profissional pelo crescimento, seria uma trajetória comum de alguma outra pessoa que se esforça. Mas dentro do contexto glorifica a Deus e isso é muito edificante. Eu acho que, tenho certeza que vai servir de estímulo e motivação para todo mundo que assistir aqui, sobretudo aqueles que tiverem com uma realidade que precisam realmente de exemplos como esse para desbravarem um caminho aí de superação
e em busca de um objetivo na vida aí, enquanto estivermos aqui nessa terra, né? Para encerrar, gente, eu quero só, aproveitando aqui, eu estou aproveitando os podcasts para fazer o merchan do livro, né? Eu escrevi esse livro chamado Vida Cristã Baseada no Evangelho. Esse livro, gente, é um livro que está baseado na Carta aos Romanos. A Carta Romana é um livro que o apóstolo Paulo escreveu, onde ele explica com detalhes o que significa o Evangelho. A situação do homem, a obra de Cristo na cruz, aquilo que a obra de Cristo proporcionou, o que o Espírito Santo faz na vida do homem e aquilo que um homem andando no Espírito pode viver no relacionamento com Deus. Nesse livro, eu pego essas palavras de Paulo, coloco de forma explicativa, aplicando na nossa vida e, além disso, faço um contraste com a realidade que é muito comum hoje na vida religiosa, vamos dizer assim, evangélica do nosso meio aqui, que a gente costuma ver, que é uma vida ou religiosa ou legalista. Se você não sabe o que é nem religiosidade nem legalismo, é mais um motivo de você ler esse livro, porque eu vou fazer um contraste com o Evangelho e espero que não, mas quem sabe até você se identifique com uma dessas coisas e, a partir do entendimento do Evangelho, se livre delas para viver uma vida autêntica, fiel e uma vida cheia do Espírito de Deus para a glória de Deus. Então, se você quer entender sobre, de fato, uma vida centrada em Cristo, uma vida no Evangelho, lê esse livro. Você pode comprar de duas formas. Ou você entra em contato comigo através do e-mail contato@centradoemcristo.com, ou você pode colocar lá no Google e aí no Google você procura Vida Cristã Baseada no Evangelho, Leandro Melo Silva, aí vai aparecer na Americanas.com, na Shoptime, Magazine Luiza, enfim, nessas lojas virtuais que tem por aí. Deus abençoe você, muito obrigado por ter assistido esse podcast, até a próxima, se Deus permitir. Um abraço.